Olá. Hum, Estamos em tempo de Natal. E aqui há uns anos eu fiz um vídeo e depois disseram: ei, tira esse vídeo, não sei o quê, porque chocou uns miúdos ou caraças. E pá, ok, pronto. Eu depois acabei por tirar o vídeo e nesse vídeo eu basicamente construía um trono e disparava sobre uma figura do Pai Natal. Eu acho que é preciso dizer que o Pai Natal foi uma muito boa estrutura para ajudar a tirar o espírito do Natal. Mas vamos já ter ação, ok? Ação. Vão ver a ação. Ação. E então podem-me dizer: vais disparar sobre um Pai Natal? Não. Não vou disparar. Porque às vezes quando se mostra hoje em dia a sociedade é assim, às vezes quando se mostra um vídeo em que se mostra alguma arma, portanto que dispara um projétil carregando num gatilho. Eu quando fiz este vídeo anterior perdi um subscritor. Aí rimou. Quando fiz o vídeo anterior perdi um subscritor. Porque se calhar no seu pensar ele não gostou de uma arma ver disparar. Ok. Depois de ter acabado de falar de rimar, o Pai Natal era um bispo, São Nicolau, que distribuía presentes às crianças. É muito melhor dizer a verdade aos miúdos. Pai Natal vem. E por onde é que ele vem? Pela chaminé. É pela chaminé. Então se ele vem pela chaminé, que eu justificava de outra vez, um tipo que entra, que é um intruso que nos entra pela chaminé para dentro da nossa casa, caraças, deixam entrar intrusos em casa? E o miúdo, quer dizer, se chegar e olha para uma chaminé, pá, e vê, pá, o gajo até é gordo, como é que o gajo cabe nos buracos? Basta olhar para uma chaminé, como é que o gajo cabe pelo buraco da chaminé, pá? E pelo condutor da chaminé? Depois vem com as renas e o caraças. Bem, eu não sei se o gajo tem um transponder que mete o código, não é? Ou ser detectado. Imaginem agora os prémios na Ucrânia, o caraças sem querer. Ai pá, agora foi. Estou a bater o tornado no Pai Natal. Mas sobre a Ucrânia também penso isto na questão da guerra. Pessoal, tenhamos muito cuidado quando pura e simplesmente vemos uns como todos bons e outros como todos maus. Ok? O que é que eu vos posso dizer? O seguinte: Pai Natal era o São Nicolau. Foi um bispo. Pai Natal seguia Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que existe o Natal. Se nós dissermos, como antigamente diziam, é o menino Jesus que nos traz, podemos sempre dizer, mas é o menino Jesus. Sim, porque é Deus menino, é Deus que... E uma das questões que preocupa a nossa vida, pronto, ok, olha, vai já haver ação, ok? Vai já haver ação. E uma das coisas que preocupa a nossa vida, por assim dizer, é por que não dizer nós temos, é estilo ter o controle. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto, ter o controle? Quero dizer isto: o homem no fundo tem controlo, e Deus, a meu ver, deu-lhe o controlo sobre as suas vai já haver ação ação. E Deus deu-lhe o controlo sobre as suas escolhas. O homem pode, infelizmente, escolher matar outros. Aliás, isso vem desde daquilo que é o pecado original. O que é o pecado original? A existência do mal no homem. Pensemos, por exemplo, penso que os filhos de Adão e Eva, não é? Caim e Abel. Caim mata Abel. Logo, e ainda na sequência disto, por que não dizer é o menino Jesus que deu força
aos pais para trabalhar e trazer o presente. Dizer logo a verdade às crianças desde o princípio. Não é? Nem estou pensado na questão do psicologicamente. Não. E o Pai Natal? O Pai Natal é uma figura que se criou e que seguia Cristo. Porque estamos a fazer o quê com o Pai Natal? Estamos a desespiritualizar, que é uma das armas do mal, estamos a desespiritualizar o Natal. Natal existe. Porque depois vem toda uma campanha publicitária, penso que aparece a Coca-Cola e veste o velhinho das barbas e no caraças, que era o Pai Natal, mas pá, também não quero ser como os muçulmanos que aparece aí uma fotografia, vou-te lançar uma fátua, uma sentença de morte e se fores apanhado por algum muçulmano és morto. E agora pode dizer, mas os muçulmanos não são assim, há muçulmanos. Eu sei, é quase como, por exemplo, eu no vídeo anterior disse, olhem aqui o Presidente da Câmara, que era por acaso o Presidente da Câmara da Póvoa, fez uma coisa de boa. Isso não significa que eu seja apoiante do Presidente da Câmara da Póvoa. Significa que o gajo fez uma coisa de boa. É quase como nas revoluções. Às vezes o tipo que está antes, mesmo que fosse um ditador, fez montes de coisas que eram boas. A seguir, bumba, destrói-se tudo aquilo mesmo que ele fez bom. Todos os partidos, por exemplo, têm coisas boas, têm coisas más. Tem pessoas boas, tem pessoas más. Não quer dizer que eu apoie. Eu estive na Póvoa em Vila do Conde, não quer dizer que eu apoie ou o Presidente da Câmara, ou da Póvoa, ou o Presidente da Câmara de Vila do Conde, que se eu me lembro até são de partidos diferentes. Fizeram coisas boas, são coisas boas. Se gosto ou não gosto deles, se gosto ou não gosto de política, sinceramente não gosto muito. Mas não, são coisas boas. Agora, um tipo, e usando o humor, que é a coisa mais séria do mundo, um tipo que me entra dentro de casa. Por exemplo, quando eu digo, é bom no último vídeo, é bom nós recebermos os outros. Sim, mas nós recebemos normalmente em nossa casa as pessoas que conhecemos e damos acolhida às pessoas que conhecemos quando damos. Porque infelizmente hoje em dia, muitos pessoal no Natal, muitos idosos e assim, não vão ter gente que se preocupe com eles. Às vezes, ou então vão ter a tristeza, para muitas vezes o Natal é uma altura triste, porque os faz lembrar daquilo que podiam ter e não têm. Mas, e depois é assim, vou-vos sugerir um filme de Natal. Se vocês gostam e veem no Natal os filmes de Bruce Willis, Die Hard, mas é um filme violento. Mas as pessoas gostam de ver o Die Hard, porque o Die Hard acontece no Natal e é um filme violento. Ok? Vou-vos dizer um filme espetacular também, passado na altura natalícia, que é um dos meus filmes favoritos, talvez um dos meus filmes favoritos, que é, em português chama-se A Profissional, mas eu depois vou pôr aí em baixo o título em inglês original, que é com a Geena Davis e assim. Então, e agora vamos mais ao assunto. E então, portanto, a personagem que a Geena Davis interpreta é uma pessoa que está numa cidade pacata dos Estados Unidos, uma cidade, um lugar de uma população relativamente pequena, e é professora e tem uma filha portanto, casada com um senhor, que acho que também é professor, e tem uma filha, acho que se chama, já não sei se chamava Kathleen ou assim, e acho que o nome da personagem dela é Samantha. E ela, portanto, aparece naquela cidade e tem uma amnésia, não se lembra de nada do seu passado e vai tentando apanhar pequenos pontos dos que estão para trás. Então, a personagem que a Geena Davis interpreta e o filme Profissional será para aí de 2000 ou qualquer coisa, talvez um bocadito antes, até de 2000, do ano 2000. E então, ela não sabe que profissão tinha, não sabe quem era, pronto, chegou àquela cidade, reparou com uma amnésia, casou com aquele senhor, tiveram aquela filha, ok. O passado vem a encontrar naquele Natal, então ela está a estilo na cozinha, e eu não vou depois revelar o resto do filme, não é? A cortar cebola assim, às tantas, já sei, começa a cortar com uma velocidade do caraças, e depois lembra-se, já estou a ver, eu era uma chefe, ou eu era uma chefe de cozinha ou qualquer coisa.
E então estão os outros, ei, pois é, espetacular, olha como tu, o filho e o marido, com que velocidade tu consegues cortar, se calhar era de uma chefe de cozinha e o caraças. É às tantas, pá, numa cena qualquer, ela tem aquele vibe, aquele ressurgir da memória, pega numa maçã ou caraças, atira ao ar a maçã e vum! Atira uma naifa, uma faca, e a faca, pá, espeta a cena na parede, e o resto do pessoal, os gajos ficam completamente parados sem dizer nada. Espeta, portanto, a faca contra uma porta espeta, portanto, a faca e fica a faca espetada na porta e fica a faca espetada na porta com o tomate ou a maçã perfurados, portanto, pela faca. E ela era uma espia da CIA e depois a história desenrola-se a partir daí. A profissional, vejam, vale a pena, é muito bom. Quem gosta do Die Hard vai gostar muito deste filme. Depois põe o título em baixo. E eu, pá. Porque todos nós somos capazes de matar, porque todos nós temos o mal em nós, e podemos fazer em legítima defesa, e temos o direito de fazê-lo em legítima defesa. E hoje em dia há muitas pessoas que vivem estilo numa ilusão, que é: o leite vem do supermercado, a carninha que comem, ninguém matou nenhum animal para comer. Depois há os veganos, por muito que digam os veganos e assim, podem dizer, mas eu não estou a criticar as escolhas das pessoas. Os veganos podem dizer, mas caralho, então tu comes plantas ou caraças, há os veganos e os vegetarianos, ok. Mas tu cortaste a planta, então a planta, se partia um ser vivo, também mataste alguém, quer dizer, não é? Mas e depois esta noção, imaginem numa situação e ligando sempre à sobrevivência, numa situação, por exemplo, como eu falei na vida anterior, em que eu tenho 10 pastilhas que purificam água e o resto depois, ou uma coisa qualquer que as pessoas precisam. Vocês acham que numa luta para a sobrevivência, com poucos recursos, se calhar alguns de vocês, ou talvez a maioria, não iriam tentar, se eu não as desse, tirar armas? Pensem sinceramente nisto. E pensem, quando pensamos em preparação, não precisamos de pensar em legítima defesa. Também. Que, aliás, Cristo, na Bíblia, portanto, de certa forma, aprova quando ele diz, está na altura da morte dele, de venderes a capa e comprares uma espada. Até a legítima defesa até pode ser a falta de legítima defesa até hoje pode ser uma falta de amor ao próximo. Por exemplo, eu sei que um vizinho ou uma vizinha, sim, e há também idosos que sofrem de violência, e não só idosos, às vezes o homem também sofre de violência nas relações domésticas, ok? O facto de às vezes nós estarmos numa sociedade estilo cobardolas em que ninguém faz frente a ninguém, porque até que depois é confrontado com, por exemplo, uma guerra, não é? E o que é que fez o governo ucraniano na guerra, por exemplo? Disse aos cidadãos: fujam, que vamos ser invadidos. Não vamos ocupar as ruas, não vamos dizer nada aos nossos cidadãos e depois vamos pôr uma arma na mão. Os governos tentam proteger da melhor forma que podem, não criando pânico a situação. Mas, e então, portanto, em relação a essa cena dessa faca, eu pensei, uma gaja espia, pá, a tirar facas e o caraças, uma cena, pá, antigamente no circo, não é? Antigamente, e penso que agora também, pá, aqueles atiradores de faca e o caraças. Pá, e eu sempre fui uma pessoa muito artística e o caraças, e as pessoas às vezes pensam, balas, a pessoa se quiser, pá, tenta atropelar outra pessoa com um carro, pá, atira-lhe uma pedra, pá, sei lá, pá, como incendeia o elevador onde vão. Isto aconteceu já em Portugal e a pessoa até tinha um guarda-costas. Logo, numa cena humorística, e para matar esta figura que desvirtua o Natal, sendo que devia ser tratado como aquilo que é São Nicolau, por si só um seguidor de Cristo. Qual é o problema de ser o menino Jesus a trazer as prendas? É que com o menino Jesus nós
aplicamos a divindade. Ele não precisa de passar por chaminés. A pessoa ou acredita ou não acredita, tudo bem. Não precisa de passar por chaminés. Mas é que com o menino Jesus nós não temos controle sobre Deus. E esse é um problema. Deus é que tem controle sobre nós. Dá-nos liberdade para escolher. Eu posso, por exemplo, agora pôr numa situação perigosa. Não é? Se eu estivesse à beira do mar, pôr-me numa situação perigosa. Porque às vezes também pôr-se em situações arriscadas. E arriscar muito é pecaminoso. Mas para não tornar isto num sermão, porque vai haver a ação. E depois, outra coisa é assim. É quase como as árvores. Esta é uma naifa legal, já agora, menos de 10 cm, até já bastante usada, aqui colada com fita cola e assim. Esta é uma faca de cozinha, ok? Que até tem mais que 10 cm, mas pode ser utilizada, não é? Pela lei. Se esta tivesse mais que 10 cm, era considerada uma arma. Mas, então, até porque eles são feitos para comer. E isto não é uma. Até porque eles são feitos para comer, e isto não pretende ser um sermão. Vou dar cabo no Pai Natal de chocolate. Mas antes, vamos então mostrar a parte onde ele vai ser executado por o mal que tem feito. Não só porque tem entrado na casa das pessoas de forma irregular, mas vamos ver, porque muitas vezes as pessoas falam nas cenas das armas e o caraças. As armas são disparadas por pessoas. O mal está e vem de dentro do coração das pessoas. Ok? E então eu gostei muito daquele filme e ok, só um bocadinho. Mas o gajo não tem uma pistola, pá. O gajo não tem uma pistola. Tu és maluco, pá. Tu és maluco. Tu és um perigo para a sociedade, pá. Tu és um perigo para a sociedade, pá. Tu não podes ter coisas dessas. Não podes ter coisas dessas, pá. Não podes ter coisas... Ok, pronto, está bem. Espera aí, olha, deixa-me ver agora. Mas facas de cozinha. Não posso cozinhar. E eu depois vi esse filme espiões e o caraças, essas cenas. Não posso cozinhar, é? Ok. Ups, que é uma faca de cozinha. Ixi. Ai, que horror. Tu metes medo. Opa. Acordem, pá. Agora, pá, vou colar aqui o Pai Natal de chocolate, pá. E vou por todo. Não é porque, atenção, dar alegrias às crianças e figuras como ursinhos de peluche, como o Paf, como o Nato Silva ao Coelho, são bons. E o Pai Natal também, pá, ok, mas que não sirva para mim para substituir o verdadeiro espírito de Natal como um tipo consumista. E vou escrever uma carta ao Pai. Vai escrever uma carta ao Pai Natal. Porquê que não rezas? Porquê que não rezas para o Menino Jesus dar saúde aos teus pais para trabalharem? E para te poderem comprar bons presentes de Natal. Ainda para mais, a cena do Pai Natal leva a que se minta aos miúdos. Eu tenho que acabar com isso, pá. Ok. Só um bocadinho.
Temos então aqui o Pai Natal de chocolate. Ora bem, vamos ver. Ora. Eu desde que vi esse filme, pá. Ok. Vamos pôr aqui o Pai Natal de chocolate. Ai, que horror! Eu não posso mostrar isso ao miúdo. Podes mostrar isso ao miúdo, pá. Está bem, pá, não mostras. Quem é que te obriga a mostrar? Desculpa. Não quero ser indelicado. Ok. Agora precisamos é de aproveitar isto, caraças. Eu deveria pôr aqui. Ok, pronto, vamos. Aqui está o gás, pá. Esta até está enferrujada. Esta até está enferrujada. Precisa do W42 ou 52 ou caraças. Leva depois. Leva depois. W52, olha. É WD42, pá. Aqui, pá. Ok, pá. Vamos lá então. Vamos ver. Vamos ver. Gás. Vamos ver. Pá. Cena pequenina, quer dizer, o quadrado é para aí uma cena de 20 por 40, ou caralho. Vamos ver se eu acerto no Lago de Chocolate. Opa. Mas qual é a cena, pá? Qual é a cena? Vocês não veem os Ayarde, pá? Não veem os filmes do Rambo, pá? É quase como olhar. Agora há quase aquela cena do olha, por favor, não roube. Atenção. Não é isto. Isto não é de forma nenhuma um vídeo de apoio à violência, ok? Violência muito maior. Vi eu e tive alunos meus em que, por exemplo, havia pais quando eles chegavam um bocadinho fora da hora não nos deixavam entrar não deixavam entrar em casa, pá. Ou às vezes os pais que não queriam saber dos filhos, pá. Para nada, nem sequer apareciam em reuniões e assim. Isso não é violência, pá. Bem, não apanhei o gajo desta vez. Bem, continuemos. Que horror! Isto é uma cena. Ok. Bolas. Ainda ficou mais desviado. Talvez com esta. Esta às vezes é mais dura, como a parede às vezes é mais dura, pode talvez às vezes como tal fazer ricochete para fora da tábua. Exatamente como eu tinha pensado. Fez ricochete para fora da tábua, mas já marcou o pobre homem, pá. Já lhe abriu o crânio, pá. Já lhe abriu o crânio do Pai Natal, pá. Abriu o crânio do Pai Natal, pá. Vamos matar o Pai Natal. Bolas.
caralho do boneco de chocolate não deixa que a faca se espete, pá. Ai, meu Deus. Estão a ver? Não é edição, não é edição. Ok. Olhem-me para isto, olhem-me para esta beleza, mesmo na cabeça, pá, mesmo na cabeça do Pai Natal de chocolate, pá, que cena, pá, que cena. Ai, tu és um maluco do caralho, tu és um gajo perigoso, tu és um gajo perigoso, eu sou um gajo perigoso, pá. Sou um gajo perigoso, pá, sou um gajo consciente, pá, um tipo consciente, pá. Um tipo consciente. Vamos lá tirar aqui a faca do Pai Natal, pá. E depois, sei lá, do Walking Dead, canibalizá-lo, pá. Comer o gajo, pá. Fogo. Isto para não falar nas situações canibalistas, nas cenas de sobrevivência dos canibais e o caralho. Mas Deus queria o espírito de amor, ouçam. O Deus que cria o espírito de amor também cria o espírito do humor, criou tudo aquilo que é pertença do homem. Costuma-se dizer, a brincadeira é a coisa mais séria do mundo, pá. Ok? Bem, vamos lá tirar o tipo. Tipo, salve seja o boneco. Não se pode perder. É bom. Cortino. É bom. Logo. Para o pessoal que não me comentaram nada, atenção. Mas para o pessoal que se escandalizou muito com a cena da pistola, podem dizer, ai, mas isso é exibicionismo é vaidade é pecado. Tem razão, pá. Estão a ver a forma como a minha consciência se desenvolve. Aliás, até o próprio Pai Natal respeitam tanto que criam um boneco para a gente comer. Mas reparem numa coisa, porque é que o menino Jesus mete mais medo às pessoas, mesmo sendo um menino? Porque Deus, de uma forma ou de outra, como disse, todos os vossos cabelos estão contados, etc. Tem a nossa vida na mão. Pelo menos eu acredito assim. O que é que me impede? E reparem, eu estou aqui, são 6, devem ser para aí 6 e meia da manhã, ou caraças. O que é que me impede de ter agora um problema de saúde? E cair aqui morto, fulminado. O homem hoje em dia tenta ter controlo de tudo da sua vida e não acaba por não controlar muito. Pode controlar e ajudar-se a si próprio com medicinas, até em último caso com meditação e técnicas de relaxamento, claro que sim. Mas não é o Deus. Há algo que é mais poderoso do que ele, que é tão poderoso que criou o calendário, basicamente, que virou o calendário. Eu não vou contra as pessoas que não têm fé, que não vivem de uma maneira diferente da minha. Claro que tenho um bocado mais de problemas com aqueles que possam dizer que se eu não sou da religião deles me vão matar, não é? Ou me querem matar. Mas bom, não se pode usar.
Agora, como eu estava a dizer, admitir e seguirmos, se o homem e os governantes tivessem a noção de que há um poder superior ao deles, se nós agiríamos muitas vezes de maneira diferente. E é esta divindade, este poder sobre a vida que é importante, porque depois, se for preciso, vai-se buscar, como eu disse num dos vídeos anteriores, no nascimento, na concepção, há uma alma que se cria com as suas características próprias e únicas. E depois, no que diz respeito às coisas da preparação em si, também, e isto também vem exatamente na Bíblia. Aparece na Bíblia, aparece tudo. Aparece o bom, o mau, o promíscuo, o salteador, o mercenário, o pastor, que tem o cajado e que, se for preciso, luta contra o lobo, o mercenário que foge. Daí que seja um livro tão... é o mais completo dos livros. Mas... pá, olhem. Desejo-vos um bom Natal e, pessoal, ei pá, que cena, pá. Desejo-vos um bom Natal e lembrem-se, não são as armas que matam ou que fazem mal às pessoas, são as pessoas que fazem mal às pessoas. É quando o mal entra na cena do homem. Pode-se dizer assim, ai, mas tu aprendeste ao caraças porque viste aquele filme, aprendeste já há muito tempo ao caraças, ou seja lá o tempo que for, a tirar facas ao caralho. Opa, e tu não aprendeste a conduzir, pá. Tu não podes fazer montes de mal a alguém, pá. Elas, nunca a faca sai da minha mão sozinha por ela. As facas estão aí pousadas, não é? Mas isto parece estilo paternal e eu vou dar-vos como se fosse uma lição de um pai para filho. Mas o que eu acho é que devia haver uma noção de hoje em dia da realidade, do efêmero, que isto é, mesmo a nível político. Estamos nós hoje em dia, por exemplo, com tanta gente, ei, Ucrânia foram invadidos, ok, pá. Não vou discutir o porquê de o Putin ter invadido o caraças, mas estamos nós, o que é que nós estamos a fazer? Estamos nós a tentar criar a paz e estamos nós, como país ou o Bloco NATO, a tentar criar a paz, ou estamos a fornecer armas a um lado para matar as coisas do outro, prolongando a guerra? Porque o outro é mau e eu sou bom. Há uma música de Bob Dylan que é With God on Our Side, ou seja, todas as guerras dos Estados Unidos tinham o Deus com eles. Ai, já estou a ver que tu és um russo, um apoiante dos russos. Daqui a pouco sou um apoiante dos nazis. Sim, mas os nazis também, atenção, os nazis comparados com os comunistas, não é? Quer dizer, entre ditaduras de direita e ditaduras de esquerda, os extremos tocam-se, não é? Aliás, se falar com o pessoal mais de direita e extrema, eles vão-te dizer assim. Mas pá, o Stalin, pá, e números nos campos, nos gulags e assim, matou mais pessoas, pá. Ok, se calhar numericamente até, mas pá. O mal estava lá. Não é o que eu consigo fazer. É aquilo que eu me controlo para não fazer. Ok? É aquilo que eu me controlo para não fazer. Mas é também preciso ter uma noção da realidade, pá. Existe o mal, existe o ladrão, pá. E existe aquilo que é meu, e sendo meu é sagrado, e que Deus me obriga, que Deus me, acreditar em Deus, me obriga a proteger. E, por exemplo, hoje em dia, não é só o aborto, é a ideologia de género que está a matar os espíritos dos nossos miúdos, mais do que uma faca que se espeta numa cena de madeira ou num alvo, pá.
É isso. É eutanásia. Ai, agora pá, estás mal ao caralho. Olha, queres despachar? Despacha o gajo, pá. Pá, que sociedade é esta? Esta é uma sociedade de morte. Morte dos miúdos, com os abortos. Morte das almas, com métodos anticoncepcionais, por exemplo. Egoísmo. Mas se mostra uma coisa mais violenta, que depois as pessoas vão ver no cinema. Se for preciso. Ai, que horror, o gajo atirou uma faca contra um bocado de madeira. Mas estão todos a ver os filmes do Rambo e do Bruce Willis e a ver as cenas todas, pá. Não é? E se for preciso, um gajo de uma grande corporação toma uma decisão, despede de não sei quantas pessoas, está-se a marimbar, e as pessoas depois que lutem e que morram de fome e que possivelmente ganham depressões que depois os levam ao suicídio. Hã? Interessante, não é? É isto que eu vos queria também transmitir o Natal, sendo uma... E o que é que aí vem? O que é anunciado pelo céu que aí vem, e que até, por exemplo, o Papa Francisco até aludiu naquilo, de certa forma, até tocou ao de leve e assim, naquilo que se pode passar. Tem as pessoas a noção. Por exemplo, se eu for atacar um leão, eu sou doido. Não quer dizer que eu não me possa e não me deva defender do leão. Atenção. Não estou a dizer que a Ucrânia não se deva defender dos russos. Mas, pá, sabem as pessoas, por exemplo, estudam as pessoas que, como eu estudo, eu estudei desde os meus 17 anos as armas e etc. que as pessoas que a Rússia tem. Sabem que a Rússia tem armas, tem torpedos que causam tsunamis brutais. Sabem que a Rússia, a nível de armas nucleares, está mais avançada, e se nós a apertarmos a nível convencional, pode-as lançar, porque está em causa a existência de uma nação. Sabemos nós exatamente aquilo que estamos a fazer? Ou têm os nossos líderes a consciência de quem os está a manipular? Não é? Porque isto é chocante. O que é chocante? É chocante. Não é chocante porque isso é um filme. Não é chocante porque isso é um filme, mas é chocante, quer dizer, é chocante, não é chocante porque isso é um filme, mas na Ucrânia que é? A nível dos prisioneiros e o caraças? Andam a tirar que facas de cozinha à madeira? É? Vocês sabem, por exemplo, que os russos nos podem colocar, tem bombas que nos colocam, por exemplo, às escuras, com o EMP. Sabem que os russos, a nível de mísseis e assim, porque a nível convencional não estarão tão desenvolvidos em certas partes como a NATO, tem mísseis que podem colocar às escuras da Europa. Sabem quantas pessoas pensa que morria hoje em dia se a eletricidade faltasse? Por exemplo, nos Estados Unidos, durante um período de um ano, 90% das pessoas. E como é que acham que a Europa iria passar, por exemplo, se os gajos mandam uma bomba que nos põe às escuras? São coisas para pensar neste Natal, coisas sérias para pensar neste Natal. O homem, quando perde a noção de um Deus que é superior a ele e que tem esta capacidade de ter nas mãos o fio da vida da pessoa, e quando se julga Deus e se agarra ao poder, e agora faz-me, é um problema. Faz-me lembrar agora o deixar o nosso nome escrito na pedra. Sim, eu gostava de deixar em certas coisas o meu nome escrito na pedra. Eu fiz uma coisa boa, mas é mais fácil e melhor para Deus deixar o nome escrito nos corações. Mas eu próprio me custa e prefiro deixar estilo o meu nome. Se eu tivesse uma grande obra, deixar-me o meu nome ali escrito, foi o Domingos que fez e o caraças. É por isso que às vezes a música é uma coisa tão bela, porque nós conseguimos tocar
a alma das pessoas, e alguém que nos toca a alma é sempre de uma maneira diferente. Então o gajo construiu, ok, na pedra, pôs lá o nome numa pedra, o caraças, foi construtor daquele porreiro, fez uma grande obra, mas não nos deixou aquilo. Quantos de nós não gostaríamos de ter uma estátua aos nossos pais? Pode-se dizer, mas não fizeram nenhuma obra, não construíram nenhum monumento, não construíram a nós. Construíram-nos a nós, ajudaram-nos a nós, que nós fôssemos aquilo que somos. Mas isto já está a ficar sério demais. E rezemos pelo próximo ano e pelo longo e escuro inverno que aí vem. E deixem-me só acabar o vídeo com mais uma facazita atirada ao alvo, ou caraças, ok? Mas é fixe, claro que é uma habilidade, pá. Tchau, bom Natal, bom ano. Vou tentar continuar com as minhas com os meus vídeos a mostrar cenas belas à noite e a mostrar cenas belas à noite e cantar e tocar, porque alimenta a alma. Tchau, até ao próximo vídeo. Que Deus nos dê um bom Natal e que a paz reine em nossos corações. E vejam a profissional. Eu ponho o título aqui em baixo. Vou ver o título original em inglês e ponho aquilo em baixo. Grande filme. Grande filme. Ok, fico por aqui, senão entrava na estilo quase como se fosse na cena da doutrina da guerra, da doutrina cristã da própria guerra, etc. A guerra é um flagelo, porque às vezes, por exemplo, reparem numa coisa, há capelães de um exército de um lado, padres para um exército de um lado e padres para o exército do outro, que professam a mesma religião. A guerra é uma coisa horrível. É isso.